disse a vocês aqui no canal que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu derrotada, humilhada e logo depois processo inflacionário alemão acabou criando uma situação insustentável. E a Alemanha saiu disso pelo chamado... Ela saiu por conta de ter sido posta num beco chamado sem saída. Inglaterra, França, Estados Unidos, as chamadas potências neocoloniais, elas impuseram tal fechamento à Alemanha que não havia o que fazer a não ser estimular o consumo interno. Dos países neocoloniais, Alemanha e Itália se unificaram mais tarde do que os outros. Por isso não tinham colônias. E ter colônias era a chance de fazer a negociação, a comercialização de um modo mais favorável. A Alemanha não tinha. Então ela se voltou para o consumo interno. Pequena fábrica de sapato, pequena fábrica de roupa, pequena fábrica de às vezes até as primeiras comidas enlatadas. A Alemanha se tornou uma potência por conta deste primeiro consumo interno. Logo que o consumo interno começou a dar possibilidade do Estado arrecadar impostos, então o Estado passou a gastar em armamentos, na indústria bélica. A indústria bélica, então, recebeu um grande incentivo e o país se recuperou rapidamente sob o controle do totalitarismo de Hitler. Então, num primeiro momento, as pessoas fechavam os olhos para as perseguições políticas, étnicas de Hitler, exatamente porque a política econômica dele parecia ser a salvação da Alemanha. É um exemplo, apenas para a gente entender, e a Alemanha é um país pequeno, apenas para a gente entender o que o Trump está fazendo com a China. Ele está querendo isolar a China. Ele está impondo uma tarifa, aí a China retaliou, pondo uma tarifa, aí ele sobre-retaliou, pondo uma tarifa absurda e diminuindo a tarifa dos outros. E impondo a regra de que quem ficar comercializando com a China vai sofrer uma espécie de um terrorismo comercial. Ele está se esquecendo de... Ele está se esquecendo? Não, ele não sabe, ele não entende. Né? Ele não conhece absolutamente nada a respeito da China. Trump é um cara tipo Bolsonaro, não lê nada, não estuda nada. Vai pelo tino comercial que ele acha que tem. Muitos dos ricos que receberam heranças acham que eles é que fizeram a riqueza. A China, diante desta retaliação americana,
e diante do terrorismo comercial em relação ao mundo para tentar isolar a China não vai mudar muito. Ela apenas vai incentivar uma política que ela já havia começado antes do tarifaço, que é o consumo interno. Os órgãos governamentais da China, eles estão muito preocupados com uma política de subsídio à compra de casa, uma política de possibilidade do aumento do consumo de produtos já chineses. A China é um país enorme, com uma população enorme. Ela tem um potencial de consumo interno absurdo, não só pela população, mas porque ela, nesses anos todos, aprendeu a produzir muita coisa. E muita coisa ela exportava. E o consumo chinês era muito pequeno. Agora é hora do consumo chinês começar a se acostumar ao mundo, né? Ao mundo da sociedade de consumo. Até 2, 3 anos, 5 anos atrás, o consumo de um chinês era menor do que o consumo do brasileiro. Você tem uma ideia. Eles produzindo para o mundo todo, no entanto, consumiam pouco. O chinês estava acostumado a uma vida mais pobre. Ora, então tem um potencial de crescimento interno absurdo. Em todas as áreas. E é o que vai acontecer. Por outro lado, outra coisa que o Trump não parece não entender é que o comércio China-Estados Unidos não é tão grande quanto ele pensa em relação ao comércio China e outros países. Então, né, a China vai poder fazer a comercialização com outros países e fazer o consumo interno. Se o Trump acha que o terrorismo comercial dele, do tipo assim, quem for comercializar com a China vai se dar mal porque eu vou tarifar, isso não funciona, porque há alguns países, também de grande população, que não tem mais o que fazer a não ser negociar com a China, porque já pararam de negociar com os Estados Unidos também já há algum tempo. O próprio Brasil já tem a China como seu maior, o maior relacionamento econômico do Brasil. Isso, a Rússia, outros países, a Índia, né? Então já não dá mais para voltar atrás, porque já foi estabelecido um comércio com esses países. As pessoas não vão mudar diante de um parceiro comercial menos agressivo e que não está querendo impor tarifas, mas está querendo estabelecer relações. Em outras palavras, a China está fazendo aquilo que o americano fez no passado. Vale mais estabelecer relações do que ter lucro com certas tarifas, porque o que vai segurar mesmo é o consumo interno. A China está trabalhando aquilo que a gente chamava, em relação aos Estados Unidos, de soft power, ou seja, você estabelecer relações, vender a sua cultura, se tornar simpático em relação aos países, aparecer como liderança. Tudo isso a China está fazendo agora e os Estados Unidos entregando isso para os chineses, exatamente porque Trump não tem a menor noção o que é a China. É que ele é tão tonto, o Trump, ele é tão cara fora de órbita em relação ao mundo cotidiano, que é provável que ele não tenha nem assistido às Olimpíadas que foram na China. Talvez ele não tenha nem assistido o que foi feito na China para eliminar a poluição que estava atrapalhando as Olimpíadas. Se ele tivesse um pouco de vivência, ele perceberia como que o chinês está
ávido por viver melhor e por consumir os seus próprios produtos, e tem como produzir e como consumir. A China, né, agora, ela está ultrapassando aquela etapa onde o sujeito trabalhava para poder vender. Hoje ele pode trabalhar para poder consumir e o produto está ali já. E há outros lugares que garantem, né? Que garantem a comercialização. A Rússia é um desses lugares. O Brasil é outro. São países grandes. A própria Europa como um todo, né, a União Europeia, também está propensa a comercializar com a China e não está levando muito a sério as restrições americanas, porque o Trump parece que desconhece, né, o que é a China. Um outro detalhe que o Trump não percebe é que até pouco tempo os milionários chineses estavam um pouco soltos, né? Criando certos investimentos ou aplicações em dólar, comprando títulos do Tesouro Americano. De 2, 3 anos para cá, a política chinesa mudou. Há uma restrição muito maior em relação ao trânsito, inclusive ao trânsito retórico dos grandes milionários chineses. Eles já não estão podendo aplicar do jeito que eles podiam aplicar lá fora, né? Há uma restrição para a aplicação fora do país. Eles também já não estão podendo ficar falando na imprensa qualquer coisa que eles queriam falar. Há uma restrição moral em relação à disciplina chinesa e ao modo de vida chinesa que se ampliou de uns anos para cá. Há uma mudança cultural também que se estabeleceu. É preciso ficar atento a isso, né? Coisa que o Trump não tem a mínima ideia. Então, me parece que esses 2 dias para cá, que ele voltou as baterias mais exclusivamente contra a China, é realmente alguma coisa de quem não sabe o que fazer. E ele vai ter que voltar atrás. Se ele não voltar atrás, ele só tem a perder. Por outro lado, está acontecendo um fenômeno bastante interessante, que é... Veja só, né? Se o Trump perceber, de fato, o que é a China, o que são os Estados Unidos, o que ele não está percebendo, ele iria notar que, de uns tempos para cá, esse consumo interno da China faz com que a China não esteja muito preocupada em exportar para os Estados Unidos, o que faz com que haja um impacto menor, naturalmente, sem o tarifaço, já haja um impacto menor na balança comercial chinesa e americana. E os Estados Unidos também estavam, de um certo modo, já há algum tempo, não preocupados em exportar muito para a China. Então, dos dois lados, já estava havendo uma política de possibilidades dos dois países terem empresas voltadas para o consumo interno, de modo que o Trump quer e o que os chineses querem não é muito diferente. Isso já vem sendo estabelecido. Ele poderia... Agora, o problema é a promessa falsa, né? Ele acabou prometendo falsamente para os seus eleitores
que ele destrói o neoliberalismo. Não que ele falasse assim, porque se ele falar assim, ele destoa. Mas ele destrói aquilo que é a base do neoliberalismo, que é as empresas, todas elas viraram transnacionais. É isso que a esquerda dizia que ela ia fazer. E que hoje é a direita que está fazendo. Ela está exigindo que as empresas deixem de ser transnacionais. Só que os Estados Unidos, em relação ao capital americano, que é transnacional, tem muita dificuldade de trazer a manufatura de volta. Enquanto que a China não tem dificuldade de trazer a manufatura de volta. Por quê? Porque essa manufatura não foi para fora. Ela é chinesa e ela só foi para fora porque o mercado americano é o mercado consumidor, mas os chineses são muito mais populosos e tem muito mais espaço para consumir do que os americanos. Há uma clara demanda reprimida na China. Bem, então, disso tudo, parece que o Trump está acelerando o processo de comando geopolítico chinês no mundo. Está acelerando também o projeto de soft power dos chineses. Parece que ele se esquece que... ele se esquece não, ele realmente não sabe, né, que um país como a China, que tem uma economia que ainda é uma economia de mercado, mas que tem um controle central muito mais forte do que o americano, ele tem mais, digamos assim, mobilidade para fazer as reações sem que isso cause muitos problemas internos. Na verdade, no passado, ele até poderia pensar em causar problemas internos, mas agora o que ele está fazendo só ajuda o presidente chinês a manter a sua política. Porque se os chineses querem promover o consumo interno e tem políticas para promover o consumo interno e as suas empresas já estão lá, o que faltava é eles não terem mais o mercado americano para então se voltarem completamente a eles mesmos. O Trump está dando um empurrão para aquilo que os chineses já estavam pensando em fazer. E o outro empurrão é em relação ao mundo. Os chineses já estavam pensando em estabelecer um soft power com o mundo, estabelecer uma relação de conquista cultural do mundo. Bem, quem que vai dizer isso para o Trump? Ninguém. Porque os assessores dele são completamente iguais a ele. Então é difícil alguém naquele governo saber do que está fazendo. Ele está esperneando, dando tapas, ele está num quarto escuro chutando tudo que está ao lado. A promessa que ele fez para os eleitores dele não pode ser... Para ela ser cumprida, é dificílimo ela ser cumprida. Trazer a indústria americana de volta, a indústria manufatureira, é dificílimo. O que ele está fazendo é a desestabilização da economia mundial, a desestabilização da ordem liberal. Ele está abrindo mão do projeto de globalização que fazia a transição do imperialismo para o império.
o império vai continuar, só que o polo de atração vai deixar, em grande parte, de ser os Estados Unidos e ir passando para a China sem que a gente quase que perceba isso, né? Vai ser suave essa transição em termos culturais. Não creio que exista no governo americano hoje, até mesmo no governo Biden, não creio que exista alguém que tenha uma visão mais ampla dessas questões. É isso, gente. É isso. Olha, dá o like, passa esse vídeo para frente e se puderem fazer o Alpix para ajudar o canal, façam. Agora, uma coisa fundamental é vocês continuarem fazendo os comentários. Os comentários no vídeo são importantíssimos. Eles criam a esquerda reflexiva, eles criam o engajamento, eles dão o parâmetro para que a gente possa fazer os outros vídeos. E dão o parâmetro para o tipo de produção teórica que a gente precisa ou indicar ou produzir. É dali que sai tudo, dos comentários que vocês colocam nos vídeos. Daqui a pouco a gente volta.